fiquem atentos, vou ler os currículos dos 3 palestrantes, de altíssimo nível, e absorvam tudo, porque hoje nas organizações, na verdade há algum tempo, as empresas estão dando vazão a quem sabe se relacionar e, portanto, não gera conflito, em detrimento daqueles que têm conhecimento técnico, mas são problemáticos. Estão entendendo aí o que eu estou dizendo? Não sabe, por exemplo, trabalhar em equipe. Então, se você tem problemas de interpessoalidade, você tem que se revestir do profissionalismo, senão você não vai ficar no mercado de trabalho. Ou não vai conseguir empreender, certo? Nós estamos na era do compartilhar e curtir. Então, ou sabe compartilhar, ou sabe viver em equipe, em times de alta performance, ou então não vai. De antemão, eu quero deixar claro aos palestrantes, né, as portas das instituições estão abertas para cursos de extensão, se vocês quiserem. Né, que a gente tem uma parceria via Associação dos Professores, e seria 50% do faturamento para a pessoa que está fazendo o curso e 50% para a instituição. É uma porta de entrada também para a gente fazer o processo de recrutamento e seleção. Então, vários colegas começaram aqui com o curso de extensão e hoje estão efetivados no quadro. Ok? É uma forma, a instituição está aberta. E, enfim, eu vou ler aqui rapidamente. Larissa Navarro Moraes, mestranda em Paz, Desenvolvimento, Segurança e Transformação Internacional de Conflitos pela Universidade de Innsbruck. É isso, professor? Innsbruck, na Áustria. Especialista em transformação de conflitos e estudos de paz, com ênfase em equilíbrio emocional, pela Faculdade Vicentina, Instituto Paz e Mente, em parceria com a Cátedra de Paz da Unesco, na Universidade de Innsbruck, Áustria. Graduado em Direito pela Universidade de Salvador, advogada especialista em transformação de conflitos, mediadora de conflitos e prestadora de serviços de consultoria, capacitação e facilitação nos setores público e privado nas áreas de transformação de conflitos, estudo de paz, mediação e negociação. Sócia fundadora do Instituto Arvorecer, mediadora judicial pelo TJ Bahia, agente social de mudança da UFBA, membro da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB Bahia. Mediação avançou muito, vocês sabem que o curso de Direito aqui está quase para sair. O perfil do advogado mudou. Você que é do litígio, que quer bater, já era. Tem que ser mediador. Eu também sou professor, mediador do TJ. É uma área em franca expansão, está mudando a cara do direito, não precisa ser só advogado para ser mediador. Porque, volto a dizer, é um tema do futuro do presente. Ou entra por esse viés ou não vai. Carlos Henrique Alves Martins, doutor em Filosofia da Educação, mestre em Desenvolvimento Humano, especialista em Psicologia Clínica, Terapia Cognitiva Comportamental, especialização em Psicanálise, especialização em Saúde Mental, especialização em Psicologia Organizacional, especialização em Gestão de Pessoas. Graduado em Direito, professor universitário de Direito e Psicologia, mediador judicial formado pelo Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça da Bahia, juiz arbitral formado pelo INAMA. É isso, professor? E Maria do Carmo Cruz da Conceição, possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Estácio da Bahia, graduação em Gestão de Recursos Humanos, MBA Internacional em Gestão de Negócios e Tecnologia da Informação, psicóloga clínica, atuante em clínicas e consultório particular. Atualmente é gerente administrativo da Tux Serviço Limitada. Tem experiência na área de administração em empresas de tecnologia da informação e comunicação. Possui experiência em formação e gestão de central de negócios de empresas de tecnologia da informação e comunicação. Mediadora voluntária do Balcão da Cidadania, Tribunal de Justiça. Então são 3 mediadores, pelo que eu vi. Aproveitem, fiquem atentos e a partir dessas intervenções comecem a replanejar sua carreira. Estão ouvindo aí o que eu estou falando? Aqui está formado de gestores de várias áreas, né? Só para efeito de gestão da palestra, o certificado deve estar disponível no www.cairu.br, lá no link certificado online, daqui a uns 15, 20 dias.
ok? Que é o tempo que a gente passa para a área de tecnologia da informação, quem de fato veio ao evento, para eles gerarem o certificado online. Todos receberam a numeração? Porque vai ter sorteio de algum brinde. Estão vendo ali, né? É parceria de algum brinde. Eu desejo a vocês um excelente evento. Fiquem atentos, tomem nota, tirem dúvidas, né? Eu, infelizmente, não vou poder ficar. Gostaria muito de ouvi-los para aprender, mas eu estou com atendimento na coordenação. Mas a professora Vera Maria Decode Siqueira está ali representando, pequenininha, né? Também chegar pesa o currículo lá desse daqui. Mas enfim, aproveitem, porque é um tema belíssimo e, assim, tomem para si de fato, como profissional, mas também como pessoas, né, que vivem em sociedade. A gente precisa melhorar, e especialmente nessa área, tá bom? Uma boa noite, um bom evento a todos. Passo a palavra ao professor Carlos, que vai fazer a preleção. Os palestrantes fiquem à vontade. Se quiserem sentar, se quiserem se movimentar, se quiser com microfone, sem microfone, vocês podem ficar à vontade, ok? Bom, boa noite, né? Um prazer estar aqui com todos vocês. Seria interessante que os professores pudessem estar conosco aqui na mesa já, interessante, né? Eu fico muito honrado em estar aqui na Fundação Visconde Cairu. É um privilégio divino. Essa instituição é uma instituição que sempre me acolheu, e eu faço aqui o agradecimento à coordenação do curso de administração, à empresa Júnior, né, que está fazendo esse trabalho com as acadêmicas, aqui saudando as colegas, professoras. Quero fazer também uma saudação especial aqui ao nosso querido presidente, meu amigo, professor Antônio Carlos Ribeiro, e a essa instituição, a professora Maribel Barreto, coordenador do mestrado, enfim, a instituição tem uma história, né, muito importante na vida de todos nós, né, aqui na Bahia. Cada vez que eu venho aqui a Cairu, eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela instituição, pelos profissionais que aqui estão presentes. Aqui a professora também, a nossa colega, professora de administração de empresas, né? Também. Então, psicóloga, então aqui o grupo está bem formado. Veja só, gente, eu estou com um pequeno problema, que desde quinta-feira passada estive acometido de uma gripe forte. E sou professor, estou de licença médica, né? Mas não podia deixar que vir. Eu procurei fazer um esforço de estar aqui com vocês, mas não vou poder demandar muito tempo aqui. Mas com certeza absoluta, eu acho que este não é um fim, mas o início de um trabalho que a gente pode continuar desenvolvendo, né? E debatendo, e outros seminários, com certeza nós estaremos aqui com o maior prazer de estar aqui com vocês. Bom, o tema é muito bonito, muito rico, como o professor falou, e eu só faria, como sou um pouco ousado, né, acrescentar ali, transformação de conflitos no âmbito organizacional. Eu colocaria a palavra antes de transformação, prevenção e transformação, porque o nosso trabalho, ele é focado também, no Brasil a gente não tem essas... Costa para você? Não, né? Anjo não tem costa, né? Então, veja só. O trabalho nosso ele é focado em prevenir conflitos. Eu acho que a instituição, embora não tenhamos a cultura organizacional no Brasil nesta linha, mas nós temos que ter uma postura de prevenção dos conflitos numa organização, numa empresa, numa sociedade, enfim, num grupo que se reúne com a finalidade de uma produção, seja ela comercial, industrial, seja ela não lucrativo, enfim. O processo é um processo de prevenção. E para a gente prevenir conflitos, a gente tem que criar um ambiente que seja um ambiente positivo, um ambiente saudável. Eu, como gosto muito de fugir um pouco das ciências, tipo, muito exatas, muito precisas, né? Já que a precisão, ela abandonou um pouco a ciência, né? A ciência é meio metida à precisão.
e o que nós sabemos hoje pode não ser realidade, não é? Como a gente discutiu no passado, se era a Terra que girava em torno do Sol, não é? Ou o Sol que girava em torno da Terra, enfim, e hoje a gente sabe que o que a igreja falou no passado, e não vai nenhuma crítica, não era verdade. Enfim, hoje a gente sabe que a gente diz que existe uma realidade, que a ciência observa, matura, etc., falseia, faz todos os métodos, mas eu não gosto muito dessa verdade, dessa precisão. Então eu caminho muito para uma linha que é um pouco, vou falar um termo que muita gente não gosta no ramo científico, mas eu gosto de falar esse termo. Caminha para uma linha um pouco holística, o ser humano como um todo. E uma das correntes que eu gosto muito de aplicar, não sei se tem alguém que estuda aqui, é a constelação familiar sistêmica. Ela existe, inclusive eu ia trazer, mas não pude, mas outra oportunidade trarei para você alguns livros sobre a constelação familiar e sistêmica nas organizações, que é muito importante que você crie esse campo energético, que você possa ter um ambiente sadio, um ambiente de paz, um ambiente de produtividade sem os conflitos. Sabemos, como o professor falou, que os conflitos são inerentes aos seres humanos, seja esse conflito interno ou seja esse conflito externo. Quando o ser humano não tem ninguém para brigar, ele briga consigo mesmo, né? Ele briga consigo mesmo, não tem ninguém para brigar, ele briga consigo mesmo. Mas nas organizações, o sistema de constelação ele é muito utilizado e é importante que vocês conheçam e saibam. Quando você ingressa na organização, hoje no sistema neoliberal, a partir do momento em que você passa pelo processo seletivo, você já começa um processo extremamente competitivo. Extremamente competitivo. Então, se nós tínhamos no passado conflitos, hoje nós vamos ter muito mais, porque o sistema hoje é extremamente competitivo. Vamos falar de um campo energético invisível, e aí eu vou tentar me filiar, tentar me ancorar com o nosso psicanalista Carl Gustav Jung. A gente tem um inconsciente coletivo. E esse sistema, e aqui eu não estou aqui para fazer crítica a sistema, nós temos que nos adaptar, é uma realidade. Esse sistema que nós estamos vivendo, chamado neoliberal, sistema extremamente competitivo, extremamente desumano, extremamente isolacionista. Mas tem um outro lado da moeda. Se não fosse, talvez, se não fosse esse sistema, a gente não tivesse a comunicação tão rápida, tão ágil, a tecnologia que nós temos hoje. Mas, por outro lado, o lado negativo, é o sistema que você entra numa organização e ela só tem interesse como se que você fosse um objeto. E esse objeto que vai produzir para ela, e ela vai te pagar pouco, porque na realidade vos digo, na realidade vos direi, né? Karl Marx já dizia há algum tempo atrás, nós vamos criar um exército de desempregados. Nós estamos vendo isso no mundo, né? Um exército de empregados, não é? Para quê? Baratear a mão de obra. Então a mão de obra tem que ser mais barata. Hoje eu estava assistindo na televisão que a China da América é o Paraguai, onde a mão de obra é barata, produz, e as empresas, muitas do Brasil, estão indo para lá. Então o que acontece? Esse sistema é um sistema que vocês têm que compreender que ele existe, mas não estou querendo que vocês se revoltem contra ele, mas que vocês possam entender que ele existe e que vocês têm que se adaptar, não tem jeito. Nesse sistema a empresa quer uma peça que produza e não está preocupado em trocar essa peça. Vocês podem perceber isso. Não está preocupado em trocar essa peça. A peça pode ser trocada a qualquer momento. Mas, à luz desse sistema, que podemos dizer que seriam as trevas, nós temos essa luz que algumas organizações mundiais já perceberam que um grande potencial da sua organização é o seu capital humano. Um grande potencial para a alavancagem dos seus negócios, o sucesso dos seus negócios, no mundo competitivo lá fora, porque, por exemplo, a Google concorre com outras empresas lá,
certo? Uma IBM concorre com outras empresas. Para que ela seja fortalecida, não vale só tecnologia, vale ser humano. E o ser humano só produz quando ele tem saúde mental. O ser humano só produz quando ele está bem consigo mesmo. O ser humano produz quando ele está bem em casa. E a partir daí, todo esse contexto desemboca numa situação empresarial em que, dentro da própria organização, passado o processo seletivo, existe uma competição para assumir, para crescer e até mesmo para se manter nas funções. Porque, por incrível que pareça, existem pessoas lá fora querendo a sua função. E você, dentro da organização, precisa se manter. E, além do mais, querer ascender, subir. E isso acirra, de todas as formas, a uma forma de competição. Isso tira do grupo, eu vou falar uma coisa ingênua, uma espécie de forma angelical do grupo viver, forma de união, forma pacífica, forma de eu entrar na empresa, eu querer desenvolver o meu trabalho, fazer o meu trabalho com qualidade, sem querer discutir, sem querer brigar, sem querer passar por cima de ninguém, sem querer ser melhor que ninguém, e por aí lá vai. A nível comportamental nas empresas, a gente vários cientistas fizeram pesquisas e já chegaram a uma conclusão. E essa conclusão é meio cruel. Na empresa, quem se destaca, ou seja, se a empresa produz 1000 parafusos, aquela empresa produz 1000 parafusos, e daqueles funcionários, a média de produção deles é 10, uma hipótese, né? 10 parafusos, aquele funcionário que produzir 13, ele vai estar em conflito com o grupo. E aquele funcionário que produzir 7, ele vai estar em conflito com o grupo. Ele saiu da faixa, a faixa de produção. E essa faixa de produção, ela está de forma invisível ali, ó. Eu não posso produzir mais, nem produzir menos. Eu não posso produzir mais, nem produzir menos, doutora. Senão eu saio da faixa. E se eu sair da faixa, prego que se destaca, o que acontece, doutora? Prego que se destaca, pancada no prego. É a regra de uma psicossociologia organizacional. Eu vou contar um caso para vocês, mas aconteceu há alguns anos, não foi agora não. Eu estava numa instituição, não foi aqui no estado da Bahia não, foi em outro estado. E um colega chegou e disse: olha, Martinez, se você continuar com esse estrelismo, nós vamos começar uma campanha contra você. Eu digo: o quê? Eu não entendi. Não entendi. E o quê? Eu não entendi. Eu não entendi o que você falou. Ele teve coragem de verbalizar isso. Porque o que eu trago aqui para vocês, eu como professor, me considero polêmico, porque eu não trago para a casa da ciência, para a casa do estudo, para a casa da pesquisa, para a casa do autoconhecimento, só historinhas, só teorização, não. Trago a realidade. Então a produção acima da média incomoda seus colegas. E é um gerador de conflitos. A produção abaixo da média incomoda seus colegas. E é um gerador de conflitos. Aí um colega meu, nessa mesma instituição, disse: poxa, Martinez, o que é que nós vamos fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou observar o que é que eles fazem, que horas eles chegam, que horas eles saem, e vou seguir o modelo deles. Você perdeu a sua personalidade, né? Para evitar o quê? Conflitos. Porque sem você ter feito nada com eles, o fato da sua produção ser maior vai fazer com que o chefe observe que eles produzem menos que você. E eles vão ficar contra você. Também, se você produzir menos, você vai gerar uma situação de exclusão. Ele não é tão bom como nós, não pertence ao nosso grupo. Aí nós estamos falando já de um outro fator no sistema organizacional, a questão do pertencimento. Você pertence àquela organização? Como, por quê, quando? Como você se identifica com essa organização? São fatores que requerem um estudo profundo para que a gente saiba qual é o perfil daquela organização, qual é o seu perfil
e qual é o modus operandi de você estar dentro desse contexto. E esse contexto, eu posso afirmar a vocês, ele não é visível, ele é invisível. E ele, como sendo invisível, ele está no nosso inconsciente. Nós reagimos a esse padrão comportamental, certo? E não tem nada que a gente possa fazer para mudar isso, a não ser mergulhar nesse âmago, estudar essa cultura organizacional e trabalharmos em cima dessas relações interpessoais. Fora disso não há condição. Me sugeriram uma vez, e eu comecei a fazer muito, regulamento de empresa. A gente faz um regulamento, né? A empresa é permitido por lei, você pode fazer um regulamento que enquanto o funcionário estiver dentro da empresa, ele está sob a sua hierarquia. Existe a hierarquia do direito, né? Você tem o direito de determinar, né? Então, o vínculo empregatício e até mesmo a prestação de serviço requer que tenha um poder de comando. Ele tem hierarquia, ele tem a pessoalidade dos serviços, não é verdade? Ele tem esse poder de determinar, tá? Ele determina um serviço pessoal remunerado. Então, a partir daí, eu comecei a fazer regulamento de empresa. E regulamento de empresa com punição, certo? E nós podemos colocar mediação dentro do regulamento. Agora mesmo eu fiz para um grande hospital aqui da região próxima de Salvador. Então tem um regulamento, tem uma norma, tem uma ética, certo? E tem a mediação para aqueles conflitos. Isso ajuda? Juridicamente sim. Mas se você não penetrar, se você não trabalhar com esse pessoal a nível de cultura organizacional e a nível comportamental, isso vai ajudar, mas vai ser uma forma de engessamento de futuros problemas que possam existir dentro da organização, certo? Por exemplo, nessa organização eu detectei uma briga entre o setor jurídico e o setor de contabilidade. A briga começa assim: o setor de contabilidade disse: olha, nós estamos aqui no local, muito simples, enquanto o jurídico está lá em cima no ar-condicionado. Começou logo por aí. E por aí lá vai. E aí a área médica, a área psicológica, a área não sei o quê, a área não sei o quê. Como você vai conduzir todo esse pessoal, equilibrar todas essas relações e fazer com que todo mundo fique satisfeito. É um pouco complicado, um pouco difícil. Desculpe, Viviane. Um pouco complicado, um pouco difícil, mas tem que ser trabalhado dentro da cultura organizacional. Melhorar um pouco o espaço da contabilidade, procurar fazer com que a contabilidade tenha mais ação e mais visibilidade, procurar utilizar uma contabilidade gerencial, talvez fosse alguma das medidas a serem tomadas. Mas todas as medidas que requerem custos, elas esbarram num freio para dizer, bom, a partir daqui eu não posso fazer porque isso gera custos. E nós estamos com uma crise em controle de custos. Perceberam o alcance das dificuldades? Mas, sem dúvida nenhuma, o tema é bastante produtivo. Tem que desligar. O tema é bastante produtivo, é interessante e eu acho que fica aí para vocês a reflexão sobre o que eu pude trazer nessa noite de forma preliminar e para que em outras oportunidades possamos realmente desenvolver mais sobre esse tema organizacional, mais sobre esse tema desta questão da constelação familiar e sistêmica dentro das organizações, que é muito importante, da mediação como é vista hoje pelo Conselho Nacional de Justiça, né? Da mediação extrajudicial, porque dentro da organização nós teríamos uma mediação extrajudicial e importante que ela possa crescer dentro das empresas, buscar soluções dos conflitos e nós teremos aí a questão dos conflitos internos entre os funcionários e os conflitos entre os funcionários e os interesses das organizações, porque muitas vezes os interesses estão camuflados, eles não são ditos abertamente, e os interesses dos funcionários são uns e os da organização outro, fora os conflitos internos entre os funcionários
na questão de ascensão, na questão de remuneração, na questão de cargo, e aí perpassa por todo esse estudo organizacional, de cultura organizacional. Plano de cargos e salários é essencial. Formas de você fazer justiça para que todos possam ser tratados da mesma forma. Como tratar da mesma forma. E como o professor falou, o professor de administração, falou uma coisa clássica. Monte uma empresa e chame seus parentes, os mais íntimos, os mais que você gosta. Você vai ver que vai ter conflitos. Eu fico aberto aqui a perguntas, mas vou ter que sair devido à minha gripe. E eu quero passar que vocês vão ficar com certeza com os professores aqui que estão do meu lado e que vão fazer um excelente trabalho com vocês dentro da questão da mediação. Lembrando que não é só a transformação do conflito em produtividade, mas lembrando que é preciso também que vocês tenham a prevenção, a ideia de como prevenir, como prever um conflito que venha a ocorrer ou que possa ocorrer e de que forma você já possa estar de antemão prevendo aquilo e tentando resolver, evitando assim que a demanda se instale. Quero agradecer a vocês aqui e passar para os professores que estão aqui. É um prazer, viu? Antes disso, nós vamos agradecer Carlos Henrique, né? Tem um brinde aqui, né? Eu já ia dar a volta. Muito feliz. Obrigada, de estar aqui com vocês. Peço desculpa pela gripe, viu? Não sou eu, é a gripe. E está assolando, não é? Mas aqui feliz com o presente. Que bom. E eu quero retornar a casa para fazer trabalhos com vocês. À vontade. vontade. Gosto de lecionar porque eu digo que eu ensino aprendendo. Eu venho aqui também para buscar ensinamento com vocês. Embora hoje ficasse um pouco calado, certo? Mas com certeza, em outra oportunidade, nós vamos ouvir também vocês e levar esse aprendizado. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu tiro carinho. Muito obrigado. E agora eu vou passar a palavra à Larissa Navarro, né? Eu vou confidenciar uma coisa aqui, tá? Mas é mais tarde. Agora não. Boa noite. Quero agradecer sinceramente a presença de todos vocês aqui. É uma alegria estar aqui falando com vocês